Na verdade, eu sei qual que é o melhor método. Peraí, eu vou ter que... Eu sempre acho esse do livrinho, sabe? O do lado seu, porque aí você consegue ver o slide seguinte. Eu vou fazer isso agora. Então, eu vou começar aqui, tá? Então, boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos, né? Eu sou a professora Carla Emanuela, aqui da Escola de Engenharia Civil e Ambiental. Professor Wellington, você está aqui na sala, depois você abre o seu vídeo também para a gente te apresentar aqui. Aqui o professor Wellington, aqui também o professor Wellington Nunes, professor aqui da Engenharia, também Civil e Ambiental, que é um dos coordenadores aqui da atividade, né? Seja bem-vindo. Então, eu, professor Wellington, estamos aqui na gestão dessa sala. Essa atividade é uma parceria com a Cátedra Jean Monnet, né? A Cátedra é um projeto, né? Uma parceria aí com recursos financiados, né? Pela União Europeia, coordenado aí pelo professor Diego Trindade Dávila Magalhães, que está aqui conosco nesse momento, e também pela professora Laís Tomás, que foi secretária nossa, né, de Relações Internacionais e agora está no Ministério de Minas e Energia, né, atuando aí com políticas públicas no governo. Então, a atividade de hoje é para a gente dialogar sobre as políticas de transição energética da União Europeia. O público aqui são estudantes de graduação, né, da Engenharia Civil, Engenharia Ambiental e Sanitária e parceiros nossos da pós-graduação ou convidados de outras instituições. A ideia é a gente fazer um diálogo sobre o que é, né, a política de transição energética da União Europeia, como é que a União Europeia está pensando em termos de negociação nessa temática, né, no cenário global, e depois os alunos vão desenvolver trabalhos, que é pesquisar estudos de casos sobre isso, né, visando aí contribuir com essas reflexões nas suas áreas, né, de formação. O professor Diego, ele é professor nosso da Universidade Federal de Goiás, ele é doutor, pesquisador, professor de Relações Internacionais da UFG, e já vem acumulando, né, um conjunto de produções científicas, de trabalho, de orientações e de diálogo nessa temática. A gente agradece, Diego, assim, de coração, a sua disponibilidade, viu? Para nós é um prazer, uma honra imensa poder fazer essa atividade em parceria com a Cátedra e ter você aqui. É a primeira vez que a gente faz esse desenho assim de parceria, né, com as relações internacionais, envolvendo a engenharia civil e ambiental e os alunos da pós-graduação. Então, para nós está sendo uma experiência bem interessante. Tomara que o pessoal goste e a gente possa fazer outras no futuro, viu? Perfeito. Então, parabéns. E eu não sei se eu... Deixa eu só passar para o professor Wellington. Professor Wellington, você quer fazer uma saudação rapidinha? Vamos parar a apresentação aqui para poder ver o professor Wellington, então. Boa noite a todos e a todas presentes aí. É um prazer ter o professor Diego Trindade aí como nosso palestrante hoje. Agradecemos o convite, né? E os alunos aí de CURB, né, de Arquitetura e Urbanismo e demais, e todos possam aproveitar bastante, eu tenho certeza que vai ser uma palestra, uma contribuição bastante proveitosa para todos. É isso. Obrigada. Só para fazer o registro, tá? Daqui a pouco o professor Wellington vai colocar um link aí no chat para assinar a lista de frequência. Quem quiser receber o certificado, coloca na lista o nome completo e o e-mail, para depois a gente mandar um certificado de participação na atividade. Estou vendo que tem alunos aqui das relações internacionais, tem da pós-graduação, né? Assim, todos os alunos que participarem, depois nós vamos dar um certificado, tá? De participação da atividade. Então, Diego, está com você. Ok, já vou compartilhar minha tela. Então, agradeço muito pelo convite, agradeço pela presença enorme, até um público bem grande, né, que a gente teve aqui. Eu agradeço pelo convite da professora Carla Emanuela Ribeiro Ora. A gente é parte da mesma equipe na nossa Cátedra Jean Monnet na UFG. Aí, afinal de contas, assim, o que é a cátedra? A gente sabe o que é a UFG, a gente vai tratar sobre a União Europeia em breve, mas
a gente precisa descrever exatamente assim, afinal de contas, o que é cátedra? Cátedra é basicamente o locus, né, um local de ensino, tradicionalmente, como um professor catedrático comandando uma área de ensino específica devido a sua especialidade, né, em uma área temática dentro de um campo de conhecimento. Agora, no nosso contexto aqui, a Cátedra Jean Monnet vem de uma das várias iniciativas que a União Europeia promove para promover mesmo os estudos envolvendo a União Europeia, sobre a União Europeia ou sobre aquilo que ela faz, sobre o relacionamento da União Europeia com outros países e com agendas específicas. No nosso caso, do ponto de vista de professores da UFG, o que acontece? A gente, para criar uma cátedra Jean Monnet, a gente precisou fazer um projeto que concorreu com centenas de outros projetos no mundo inteiro e enviamos lá para a União Europeia, que financia a cátedra Jean Monnet. Quando eu falo nós, eu estou falando principalmente da professora Laís Tomás Forte, que já foi mencionada aqui pela professora Carla. A professora Laís e eu escrevemos o projeto lá em 2019, 2021, e aí depois a gente conseguiu efetivamente essa cátedra, a gente conseguiu o resultado positivo, então a gente começou os trabalhos o ano retrasado, e aí, no final das contas, a gente tem um período de 3 anos de trabalho para desenvolver as atividades previstas pela Cátedra Jean Monnet. E, para falar bem resumidamente sobre a Cátedra Jean Monnet, a gente tem, assim, o nosso nome, né? Nosso nome oficial é o Hub, né? União Europeia, Brasil, sobre boas práticas de sustentabilidade. Então, o objetivo é promover o ensino sobre a União Europeia, o papel da União Europeia como ator global e também sobre a própria área de sustentabilidade, boas práticas que a União Europeia desenvolve lá e mesmo ensinar sobre possíveis adaptações dessas práticas que eles desenvolvem lá aqui no nosso contexto brasileiro e mesmo goiano, pensando no local. Então, o que a gente pode aprender e ensinar sobre boas práticas que a União Europeia desenvolve em termos de sustentabilidade? Então, assim, o primeiro pilar é o ensino, né? Então, a gente vai aprendendo e ensinando sobre a União Europeia e as boas práticas sustentáveis. O segundo pilar é a disseminação desse ensino, por meio da publicação de pesquisas, promoção ou encorajamento de estudantes que queiram estudar algo relacionado à União Europeia, relacionado a sistemas, e então, assim, promover a pesquisa no âmbito da graduação, da pós-graduação também, mestrado, doutorado e tudo mais. Então, quem sabe, a gente vai ter mais de uma dissertação ou tese sendo realizadas no futuro muito próximo. E, por fim, o último passo, o último pilar da Cátedra Jean Monnet é fazer um trabalho de envolver atores politicamente relevantes no nosso local. Então, para a gente tentar aumentar o impacto social daquilo que a gente ensina, pesquisa e dissemina de conhecimento. Então, só para vocês terem uma ideia, um dos eventos que a gente fez pela Cátedra Jean Monnet foi há 2 meses atrás, e foi o Climaton Goiás. A gente abriu um processo seletivo e selecionou várias pessoas de fora da universidade, não precisava ser da UFG, não precisava ser estudante, então, assim, maior de idade, pode participar. Selecionamos essas pessoas que se inscreveram, e essas pessoas formaram equipes, a gente explicou a proposta, e eles participaram de uma espécie de competição, ou Olimpíada, ou maratona, que é nesse formato de hackathon, ideathon, no caso é nosso climathon, ou seja, cada equipe precisou desenvolver uma ideia de adaptação às mudanças climáticas a ser aplicada aqui no nosso contexto. Então, a equipe vencedora foi premiada com financiamento aí da Cátedra Jean Monnet, com financiamento de parceiros institucionais diretos da União Europeia e também pelo Estado de Goiás, pelo governo do Estado de Goiás, e essa equipe financiada vai fazer uma viagem à Bélgica e a Holanda para visitar os locais, né, que trabalham com sustentabilidade, aprender um pouco sobre a União Europeia, aprender mais sobre projetos, iniciativas e mesmo projetos e iniciativas que envolvem adaptação às mudanças climáticas. E a gente espera que essas pessoas voltem e continuem trabalhando com isso e engajem, né, com
atores sociais, atores governamentais e atores empresariais aqui no nosso contexto. Então, no final das contas, isso exemplifica muito bem, né? A cátedra está no auge das suas atividades, e a gente está fazendo esse tipo de trabalho. Bom, o contexto desta palestra aqui, especificamente, é basicamente o quê? Contextualizar as pessoas matriculadas nos cursos de engenharia civil e engenharia ambiental e sanitária nas disciplinas de arquitetura e urbanismo e planejamento urbano e ambiental, para que essas pessoas entendam como é que esse negócio de União Europeia é o quê? Como é que é esse negócio de sustentabilidade, mudanças climáticas, e quando a gente fala em mitigação, adaptação, do que se trata, transição energética, para transitar de onde para onde, por que isso, sabe? Então, é meio que dar o contexto político, dar o contexto de conhecimento mais técnico relacionado a mudanças climáticas, e, por fim, a partir disso, entender que a União Europeia promove políticas, iniciativas, projetos e financia projetos voltados para a adaptação e a mitigação diante das mudanças climáticas. Mas ela não faz isso apenas internamente. Ela procura financiar e desenvolver projetos fora da União Europeia em parceria. A Cátedra Jean Monnet poderia ser considerada um canalizador dessas iniciativas. Então, na prática, a gente vai mostrar oportunidades para o Brasil a partir dessa relação com a União Europeia. Então, vamos lá. Eu já falei da Cátedra Jean Monnet na UFG. Eu falei vamos falar agora, o primeiro passo vai ser falar sobre a União Europeia. Tá? Então, a União Europeia, o regime de proteção internacional do meio ambiente em seguida, depois sobre a Organização das Nações Unidas por fim, dentro da Organização das Nações Unidas, a gente está falando ali de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou, em outras palavras, a Agenda 2030, porque tudo isso tem a ver com o regime internacional de proteção do meio ambiente, né? Porque é uma coisa mais ampla que envolve mais uma organização internacional chamada ONU, né? A Organização das Nações Unidas. E depois a gente volta a falar sobre a União Europeia, porque ela que é a autora, a criadora dessa ideia do Pacto Verde Europeu, que envolve um conjunto de iniciativas, e essas iniciativas não apenas são voltados para a Europa, mas também para parceiros, e o Brasil é um deles, e por isso que a gente vai ressaltar oportunidades, digamos, sustentáveis nesse sentido, ok? Então, vamos lá. Esse mapinha aqui mostra a evolução da União Europeia, que nem sempre teve esse nome. O nome União Europeia vem de 1992. A gente, para entender o processo político, econômico, até mesmo militar, estratégico, de integração europeia, vem lá se a gente for pegar no núcleo mesmo, lá nos anos 40, com o Benelux, que era Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo. Mas depois, esse embriãozinho se tornou algo que a gente aí reconhece como parte da integração realmente europeia, que é a CECA. E aí, a CECA, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que inclui a França, inclui a Alemanha, inclui a Itália. Esse é o núcleo da integração econômica europeia. E em 1957, esse conjunto de países faz o Tratado de Roma, que aí sim eleva a integração a outro nível e cria a Comunidade Econômica Europeia em 1957. Então, tudo aquilo que a gente fala sobre a União Europeia é principalmente relacionado ao acordo assinado em 57 e entrou em vigor em 58, enfim, foi criada a Comunidade Econômica Europeia de 1957/58. E a evolução da integração aconteceu até se tornar aquilo que a gente chama hoje em dia de União Europeia, e na época tem uma história bem complexa, né, de integração regional, um conjunto de inovações políticas que muda a arquitetura da maneira como os estados se relacionam, como eles cooperam e como eles buscam integrar políticas para promover objetivos, interesses comuns a partir de valores comuns, né? Então, a União Europeia chegou a ter 28 estados, né, incluindo o Reino Unido, mas o Reino Unido saiu desse esquema chamado, reconhecido como Brexit, né, em 2020. Aí a União Europeia hoje tem 27 estados, ok?
Então, assim, esse é um retrospecto bem sintético daquilo que é a União Europeia. A União Europeia, em outras palavras, é um processo, ela é fruto de um processo de integração, ou é um bloco de integração regional, multidimensional, a gente pode dizer, porque não é só uma área de livre comércio, não é só uma união aduaneira, um projeto de integração monetária, até uma moeda comum dentro da zona do euro, né, que abrange alguns países da União Europeia, a maioria deles, não é só econômico, é um projeto político, inclusive, se a gente for olhar lá para trás, é um projeto que os Estados Unidos estavam apoiando fortemente, porque geopoliticamente era de interesse dos Estados Unidos deixar que os europeus tivessem mecanismos de administração da ajuda que os Estados Unidos estavam enviando para os europeus se reconstruírem depois da Segunda Guerra Mundial, e, ao mesmo tempo, o interesse pela reconstrução europeia tinha muito a ver, e, aliás, o interesse pela reconstrução europeia e pela integração europeia tinha muito a ver com a contenção do avanço da União Soviética, né, que, enfim, no período da incipiente Guerra Fria, ali no começo, nos anos 40, em 1950, ali a gente tem um período em que era de interesse mesmo que a União Europeia fosse forte e integrada. Então, a União Europeia tem essas raízes lá atrás, ou seja, interesse geopolítico mesmo pela integração. E a integração, inclusive, do ponto de vista de compartilhamento de planos de planejamento militar, de defesa. Então, assim, não é só econômico. Então, tem agendas mais estratégicas, como o compartilhamento de recursos como carvão, que é um recurso estratégico para a produção de aço, que é estratégico para a produção de armamentos. Então, a integração envolveu isso, envolveu também a integração e a cooperação na área atômica ou nuclear. Então, isso também é estratégico. E, para além disso, houve cooperação, tem havido cooperação em várias áreas, né? Em termos de migração, cooperação policial, justiça. Enfim, a integração, portanto, é multidimensional, porque abrange múltiplas dimensões. Então, a gente pode citar a dimensão econômica, a dimensão geoestratégica, geopolítica, a gente pode citar a dimensão ambiental, cultural, social e, enfim, outros temas específicos que acabam estando relacionados. Hoje em dia, a União Europeia, como eu falei, tem 27 estados envolvidos nessa integração regional, 447 milhões de habitantes. A maioria dos países da União Europeia está no nível de desenvolvimento superior, avançado, digamos assim. O índice de desenvolvimento humano está entre os mais avançados do mundo, e realmente, a maioria dos países envolvidos se encontra na União Europeia. A União Europeia em si é a terceira maior economia do mundo. A gente não está mais há 20 anos atrás, quando a Europa era ainda maior, né? Mas é porque a União Europeia foi ultrapassada, tanto pela economia dos Estados Unidos, sim, mas também pela economia da China. Então, assim, uma imagem que reflete esse histórico de cooperação e até um significado mesmo político, geopolítico disso, essa imagem aí de 70 anos de paz entre países europeus, países que estão acostumados a viver por centenas e centenas de anos em guerra uns contra os outros, né? Então, os objetivos da União Europeia tem duas faces, né? Uma para o âmbito interno e outra para o âmbito externo. Então, eu vou além dos objetivos internos. O nosso interesse aqui é enfatizar os objetivos externos da integração europeia. Então, para além desses objetivos internos, a gente tem os externos, que tem a ver com promoção de valores e interesses da União Europeia, tem a ver com a manutenção da paz, da segurança, mas também do desenvolvimento sustentável. Olha só, como é que esse é um objetivo explícito dentro da União Europeia, promoção do desenvolvimento sustentável. Depois, aí vem outros aspectos ali, mas tem mais uma coisa que tem a ver com o desenvolvimento sustentável, que é direitos humanos, que é também a observância do direito internacional. Então, quando a gente fala em regime internacional de proteção do meio ambiente, a gente está falando também em direito internacional. Agora, a União Europeia tem algumas das principais instituições, eu não posso perder muito tempo falando disso, mas a gente precisa falar. Então, assim, o Conselho Europeu é diferente do Conselho da União Europeia. Quando a gente fala em União Europeia, a gente está falando de um conjunto de instituições que contém um processo decisório para tomar decisões sobre como
promover a integração regional, como expandir a integração regional e como relacionar o bloco, né, a União Europeia, com outros atores. O Conselho Europeu é o que dá diretrizes, as mais genéricas possíveis, porque o Conselho Europeu reúne os presidentes, os chefes de Estado de todos os países da União Europeia, né? Então, eles dão as diretrizes. Agora, o Conselho da União Europeia também, tradicionalmente, era chamado de Conselho de Ministros. Tem várias configurações, porque envolvem realmente os ministros de cada país da União Europeia, de cada um dos 27 países, e cada conselho de ministros, ou cada configuração, cuida de uma agenda. Então, os ministros de Relações Exteriores se reúnem, o ministro das Finanças se reúnem no Conselho da União Europeia. Também existe o Conselho da União Europeia, que reúne os ministros da Agricultura, né? E, então, nesse sentido, o Conselho da União Europeia é um órgão que acaba tomando decisões mais importantes, mais específicas, né, em termos de regulamentação e tudo. Então, seguindo as diretrizes do Conselho Europeu. Para além disso, a comissão é um órgão que se tornou extremamente poderoso, especialmente com o que pode ser chamado de Constituição da União Europeia, que tem a ver com o último tratado mais importante da integração europeia, que é o Tratado de Lisboa, que é do século XXI já. A comissão tem um papel central porque é um órgão executivo, é um órgão técnico, tá, da União Europeia. Reúne milhares de pessoas, reúne, o último dado que eu vi era de 28 mil pessoas trabalhando para a Comissão Europeia, para elaborar políticas, monitorar políticas, implementar políticas. Tá? Então, a Comissão Europeia, no processo decisório, tem um papel central, porque ela submete as propostas legislativas nesse esquema que eu estou apresentando aqui. As propostas legislativas, elas seguem as diretrizes do Conselho Europeu, tá? Mas a Comissão Europeia, então, submete as propostas legislativas para o Parlamento Europeu, que são, enfim, parlamentares eleitos diretamente pelos 27 estados, né? São 720 parlamentares eleitos diretamente pelos cidadãos, né? Algo que no Brasil a gente não tem ainda no Mercosul, mas a gente deveria já, por lei, inclusive. Então, a Comissão Europeia submete propostas de lei para o Parlamento e para o Conselho da União Europeia. Nesse processo coordenado ou concomitante, eles tomam decisões para que a União Europeia faça algo, implemente uma política, né, e assim defina os rumos da decisão, né, inclusive nas políticas ambientais. A União Europeia, recentemente, né, a prioridade, a última prioridade que ainda está em vigor, aprovada, está contida nessa Agenda Estratégica 2019-2024. Então, essa agenda estratégica contém proteger os cidadãos e as liberdades e tudo mais, mas eu estou dando ênfase ao quê? Construir uma Europa com impacto neutro no clima, verde, justa e social. Então, isso está entre as prioridades estratégicas. Ou seja, eles estão levando muito a sério, em outras palavras, estão levando muito a sério essa ideia de compatibilizar o desenvolvimento sustentável, ou seja, preservação ambiental, desenvolvimento econômico e promoção de justiça social, e de modo a converter aquilo que se entende por crescimento econômico em algo que seja sustentável ambientalmente. Quem está com o microfone aberto aí, de repente a gente podia tirar, deixa eu ver se tem alguma questão. Vou olhar aqui. Gerson, vou desligar, que acho que é o do Gerson. Por favor, obrigado. E, por fim, promover os interesses e valores europeus na cena mundial. Todos os países têm esse tipo de interesse. A União Europeia, em bloco, procura fazer também isso, mas é necessário dizer que, quando fala em valores, os valores também estão associados à temática ambiental. Valores que estão diretamente relacionados a um entendimento, a uma concepção de desenvolvimento que respeita o meio ambiente, por exemplo, né? Agora, a Comissão Europeia, especificamente, definiu 6 prioridades, que são prioridades típicas da Comissão, que é o quê? É algo diretamente implementável, né? Que entre essas 6 prioridades estão 2 que a gente está colocando ênfase agora, nesse momento, porque tem a ver mais diretamente com a nossa cátedra Jean Monnet. A primeira é o Pacto Ecológico Europeu, também é chamado Acordo, né? Pacto é a mesma coisa de acordo, a mesma coisa de, pode ser
um tratado, né? É o mesmo sentido. Depois, preparar a Europa para uma era digital, né? Porque a digitalização também tem a ver com isso. Agora, é interessante notar, eu não queria me alongar nesse ponto, mas o Parlamento Europeu acabou de ser renovado, foi agora, um conjunto de eleições, e as pessoas estão lá, vão servir até 2029. Agora, a maioria que ganhou, a maioria dos assentos ali, acabou ficando com partidos que não são tão abertos a essa agenda ambiental, o Partido Verde e os partidos mais sociais progressistas, social-democráticos, a social-democracia, mesmo os progressistas, acabaram perdendo espaço. Então, vamos ver como é que vai ser isso. Mas, de qualquer forma, vamos adiante, só pontuar esse desafio do novo Parlamento Europeu, que vai ajudar muito a definir as políticas europeias daí para frente. Eu falei de algumas políticas europeias, e daí a gente teria de entrar em coisas muito específicas, mas simplesmente não dá para a gente entrar em novo Pacto Ecológico Europeu, Global Gateway, ou o que a União Europeia está fazendo para reduzir a poluição atmosférica, e falar de transição energética, sem dar uma pausa agora e tratar dos conceitos básicos. Então, assim, do que a gente está falando quando a gente fala em meio ambiente, mudança climática, essa agenda toda? Eu vou destacar apenas algumas questões, tá? Apenas pontuar algumas ideias. A Organização das Nações Unidas tem desenvolvido, patrocinado por meio de conferências e tudo mais, principalmente a partir de 1972, uma série de conferências sobre o meio ambiente e como preservar a natureza, dados os limites que a ação humana precisa ter para, enfim, limitar o seu impacto sobre a natureza. E mesmo os limites que os recursos naturais têm, são limitados. Então, assim, como conciliar a necessidade humana de crescimento econômico, de resolver os problemas sociais, de comida para todo mundo, habitação para todo mundo, como conciliar isso com a preservação da natureza? Isso foi alcançado por meio do conceito de desenvolvimento sustentável, que foi publicizado por um relatório chamado Relatório Brundtland. Depois a gente pode aprofundar nisso, tem muitos detalhes nisso, mas enfim, Relatório Brundtland apresentou esse conceito de desenvolvimento sustentável, e a ideia central qual? É que o desenvolvimento econômico não deve, vamos recomeçar. O desenvolvimento econômico deve usar os recursos naturais que existem, né, mas sem prejudicar o uso desses mesmos recursos nas próximas gerações. Ou seja, usar os recursos naturais de maneira sustentável, que eles continuem no mesmo nível para não prejudicar o usufruto desses mesmos recursos naturais pela próxima geração. Isso é a ideia de sustentabilidade, ou seja, inclui, então, a preservação da natureza. Agora, preservação da natureza, eu não gosto muito desse termo, pessoalmente. Por quê? Aí eu vou colocar a opinião pessoal. É que, quando a gente fala natureza, meio ambiente não é algo que está externo a nós. O ser humano é um ser vivo dentro de uma mesma biosfera planetária. Quando a gente fala em meio ambiente, quando a gente fala em natureza, a gente está falando do ser humano também. Então, preservar a natureza é a mesma coisa de preservar o ser humano. E falar em desenvolvimento, não tem como falar em desenvolvimento humano, desenvolvimento sem falar de preservar a natureza. Então, não tem como. Por isso que é tão essencial esse conceito de desenvolvimento sustentável dessa forma. Agora, em 1992, na famosa Conferência do Rio de Janeiro, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, ou Rio 92. Essa famosa conferência foi a que criou essa convenção central no regime de proteção do meio ambiente, do regime internacional de proteção do meio ambiente, que é o quê? Convenção Quadro das Nações Unidas sobre alterações climáticas ou mudanças climáticas, tá? Os portugueses de Portugal costumam usar esse termo alterações. Agora, toda vez a gente ouve um negócio de COP 15, COP 20, COP Berlim, COP Doha, sei lá, Dubai, né?
COP é Conferência de Acompanhamento das Partes. Das partes do quê? Das partes do tratado dessa Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas. Então, 1992 é a convenção principal. De lá, várias convenções, COPs, são feitas para aprofundar e criar conceitos, e aprofundar entendimentos, criar decisões e acordos mais ambiciosos nessa mesma agenda. Agora, no ano 2000, a Organização das Nações Unidas promoveu o que se chamou de Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, ou Objetivos do Milênio. E, no caso, no ano 2000, a prioridade era para o combate à extrema pobreza, combate à fome. Existiam outras metas que tinham a ver também com a preservação ambiental, mas a prioridade ali naquele momento era essa. Então, de 2000 a 2015, houve uma convergência entre os países membros da ONU, no sentido de determinar metas dos objetivos do milênio, metas que cada país deveria perseguir. E, de fato, foi muito ambicioso e, de fato, foi muito efetivo. A ONU não decide nada. A ONU não é um corpo burocrático que vai decidir as coisas pelos países. A ONU é um fórum em que os países vão negociar e convergir. E daí, quando eles tomam a decisão, os técnicos da ONU ajudam a auxiliar, né, monitorar, compartilhar as informações, enfim. A ONU é um fórum de negociações. Então, dentro da ONU foi feito, então, esses objetivos do milênio. Essa agenda foi relativamente bem sucedida, e em 2015 ela terminou, ela estava planejada para acabar. E em 2015 houve essa reunião nova, em que os países decidiram sobre novos objetivos. Criaram, portanto, 17 metas, muitas delas diretamente relacionadas ao desenvolvimento sustentável, e, de fato, os objetivos de desenvolvimento sustentável são 17. Alguns deles incluem água, incluem terra, incluem, então, assim, atmosfera. Então, assim, são coisas mais palpáveis que integram a noção de desenvolvimento com o respeito à preservação da natureza. Em outras palavras, essa agenda também é mencionada ou citada como Agenda 2030. Então, são 17 objetivos. Eu posso destacar alguns deles, como, por exemplo, o 13, Ação contra a Mudança Global do Clima. 14, Vida na Água. 15, Vida Terrestre. Então, algumas coisas têm mais a ver com, inclusive, a disciplina que os estudantes de engenharia que a gente está tendo aqui, o 11, por exemplo, Cidades e Comunidades Sustentáveis. Então, tem várias coisas que têm diretamente a ver com aspectos bem práticos, sabe? E lá dentro de cada uma dessas metas tem vários indicadores de cumprimento dessas metas. Quem decide isso? Bom, os países negociaram e decidiram. E quem define as metas de cada país? Quem definiu as metas que o Brasil deve seguir? Foi o Brasil mesmo. O Brasil mesmo define suas próprias metas e apresenta, pessoal, eu vou procurar cumprir estas metas. E é isso que o Brasil tenta fazer, assim como os demais países. Agora, em se tratando de mudança do clima global, mudanças climáticas, de que a gente está falando? A gente está falando mais ou menos desse gráfico aqui. Cada linha nesse gráfico em cinza, cada linha cinza representa um ano específico. Os últimos anos, vocês veem um vermelho mais apagado, é o 2023, o vermelho mais forte, 2024. E os gráficos são sobrepostos porque dá uma noção temporal melhor. Então, o J, aqui embaixo, o J, F, M, são os meses do ano, e a nossa direita, de quem está olhando para a tela, né, a gente está vendo a temperatura né, do ar, né, em graus centígrados, temperatura média. E realmente, existem indícios de que essa mudança do clima, ela realmente tem a ver com duas coisas fundamentais. A primeira delas é que é um aquecimento, a segunda delas é que é muito rápido, é muito mais acelerado do que qualquer evento histórico. Então, nesse contexto, para entender mudanças climáticas, eu acho que são 3 ideias fundamentais. A primeira delas mudanças climáticas tem a ver com, número 1, aquecimento global. Aquecimento global é realmente um processo acelerado, tá? Anormalmente acelerado de aquecimento do planeta.
Em segundo lugar, esse processo de aquecimento é antropogênico, ou seja, é produzido por seres humanos, pela ação humana na Terra. A ação humana na Terra não é de hoje para amanhã, mas é a industrialização que começou há quase 200 anos, né? Ela já tem efeito ela tem efeito acumulativo. Então, os primeiros países a se industrializaram foram lá no final do século XVIII e começou a industrialização. A industrialização se acelerou em boa parte do mundo a partir de 200 anos atrás. E daí a gente vê efeitos acumulados da emissão de gases provocadores de efeito estufa que modificam, né, o balanço de gás na atmosfera e provocam um efeito estufa ampliado por conta da ação humana na Terra, e isso ameaça a biosfera planetária, afeta a natureza, afeta os seres humanos. Então, assim, são 3 ideias. Primeiro, aquecimento global. Segundo, produzido pelo ser humano. E terceiro, é ruim, é prejudicial, é perigoso, é ameaçador. Então, não é algo positivo que a gente não precisa se preocupar. O diagnóstico é um problema por conta disso. E os problemas mais imediatos, entre vários outros, estão o aumento do nível dos oceanos, o aumento da acidificação dos oceanos. Além disso, a extinção de espécies que está relacionada a isso, aos oceanos em si, mas em outros aspectos acaba tendo também extinção de espécies, inundações e queimadas mais frequentes, inundações mais frequentes como aquela que a gente viu no Rio Grande do Sul, tornados e eventos climáticos extremos como a gente nunca viu, em lugares que a gente nunca viu, ou mais intensos e mais frequentes. Esse tipo de problema é realmente importante. Agora, e soluções? Diante disso, o que a gente deve fazer? Diante disso, a solução tem a ver com 2 palavras-chave. A primeira delas é mitigação. Mitigação é meio que pensar na solução no médio e longo prazo. Porque a mitigação é reduzir as emissões de gases provocadores de efeito estufa e fortalecer os sumidores de carbono, ou seja, lugares, florestas ou oceanos, no caso dos oceanos, as algas, os corais, que são absorvedores de gases provocadores de efeito estufa, como, por exemplo, gás carbônico. Agora, para além de mitigação, ou seja, para além de a gente, o ser humano, reduzir as emissões de gases provocadores de efeito estufa, gases que vêm dos nossos veículos, nossos meios de transporte, gases que vêm das nossas indústrias, da nossa energia elétrica, que vem também de várias fontes de energia, a gente precisa cuidar de reduzir essas emissões, mas também não tem como, a gente precisa se adaptar a esses problemas que a gente já está vendo. Então, aquilo que foi o desastre provocado pelas inundações no Rio Grande do Sul, qual é o desafio? É a adaptação às mudanças climáticas. A gente precisa ajustar as infraestruturas para aguentar inundações cada vez maiores e mais amplas. Então, assim, a gente tem que saber entender a natureza, entender o fluxo dos rios, abrir espaço para os rios, fazer adaptações que evitem que os oceanos engulam grandes territórios ocupados, ou que inundações matem pessoas, destruam construções humanas. Então, assim, a gente precisa basicamente ajustar sistemas naturais e humanos ao comportamento do clima, no presente e no futuro. A gente precisa se adaptar a esse contexto novo, né? Agora, quando a gente fala de emissões de gases provocadores de efeito estufa, eu vou ressaltar aqui a parte de energia, porque a nossa palestra especificamente é sobre transição energética. Então, agora já ficou um pouco mais claro, né? Transição do que, para quê e por quê. A ideia é transitar a nossa matriz energética, ou seja, como a gente produz energia, de uma energia baseada em fontes que emitem muitos gases provocadores de efeito estufa para várias fontes de energia que não emitem efeito estufa ou emitem muito menos. Então, essa é a transição energética que a gente está procurando. Naturalmente, a energia é só uma das atividades, a produção de energia elétrica ou outros tipos de energia,
é apenas uma das atividades humanas que produzem gases provocadores de efeito estufa. Tem outras atividades humanas, mas ela é uma atividade muito importante. Aqui, nesse gráfico, a gente está vendo que as emissões de gases provocadores de efeito estufa na União Europeia, por setor, e 77% desses gases vêm da energia. No caso do Brasil, é diferente, porque, como vocês já estão acostumados e acostumadas a ouvir, o Brasil tem uma matriz energética limpa, talvez o mais limpo que se pode, que se consegue. O Brasil consegue limpar ainda mais, mas assim, na média global, o Brasil está muito melhor do que, né, gigante parte dos países do mundo. Agora, no Brasil, então, as emissões de gases provocadores de efeito estufa no Brasil, elas não vêm principalmente de energia, vêm principalmente da agropecuária. Então, no nosso estado de Goiás é ainda mais interessante a gente ver, prestar atenção para esse problema. Tá? Mas a gente vai adiante só para ilustrar aquilo que a gente está falando de mitigação e adaptação. Então, assim, só para retomar. Mitigação tem a ver com os gráficos que a gente viu, reduzir as emissões. Adaptação tem a ver com adaptar-se a essa realidade de inundações frequentes, fogos, queimadas, né, como aqui a gente vê constantemente, né, nossa região do Cerrado brasileiro, adaptar as cidades, cuidar da qualidade da água, cuidar de todo o ambiente que nos rodeia, especialmente nas cidades, porque, afinal de contas, a maioria dos seres humanos, né, vive em cidades. Então, assim, esses exemplos que eu coloquei do site da versão antiga do Ministério do Meio Ambiente, ele ilustra, né, o contexto no qual vocês, estudantes de engenharia, precisam pensar em se tratando de mudanças climáticas. É no local que a gente faz essas mudanças. É cuidando dos resíduos, é cuidando da matriz ou da mobilidade urbana, é cuidando mesmo de áreas verdes e evitando, prevenindo desastres que a gente chama de desastres naturais, mas se esses desastres são mais frequentes e mais intensos, ao longo de uma década, 2 décadas, esses desastres ganham menos o caráter de desastre natural e mais o caráter de desastre humano, né? Agora, em se tratando de energia, a matriz energética mundial, como eu falei, ainda é extremamente suja, muito baseado em em fontes de energia que emitem muitos gases provocadores de efeito estufa. Entre as fontes mais perigosas e, assim, extremamente prejudicial, está a primeira fonte de energia da primeira revolução industrial, ou seja, o carvão mineral. A segunda mais importante, né, no caso 27%, está abaixo de petróleo e derivados, mas o carvão mineral foi a primeira fonte de energia da primeira revolução industrial. O petróleo e derivados e mesmo o gás natural são produtos da segunda revolução industrial, mas são extremamente prejudiciais também. O carvão polui mais, ou seja, emite mais, o petróleo vem em segundo lugar e depois vem o gás natural, em se comparando essas 3 fontes de energia que são consideradas fontes fósseis. A energia nuclear não emite gases provocadores de efeito estufa, tem outros problemas, ou seja, ela é renovável? Não, ela não é renovável, né? Ela usa aquele material e aquele material fica material radioativo, ele tem que ficar desradioativando, digamos assim, da quebra. Como é que é o termo técnico mesmo? Não preciso lembrar para falar isso, mas igual, a energia nuclear, ela não é limpa, mas é menos suja do que as demais que eu mencionei, e certamente não é renovável, mas ainda assim, é uma alternativa dentro de um processo que a gente está pensando de transição energética. Energia hidráulica é fundamental. É renovável? É limpa? Olha, não totalmente, né? São grandes áreas que os reservatórios das barragens, né, de represas precisam. Então, assim, hidráulica tampouco não é uma energia muito, muito limpa lá, né? Então, assim, eu só vou destacar essa matriz energética mundial para comparar com o Brasil e pensar nessa transição energética que a gente precisa fazer. Na matriz energética brasileira, de 2022, a gente tem a maior fonte de energia, né, usada no Brasil é realmente o petróleo e derivados. Aí, em segundo lugar, vem derivados da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar que a gente usa, e, aliás, boa parte do petróleo que a gente usa, servem para
como energia, né, da nossa matriz de transporte. Então, por um lado, a União Europeia e o mundo como um todo tem uma fonte de energia extremamente suja ainda, né? Está mudando, a União Europeia está mudando rapidamente, mas ainda é muito suja. A matriz energética brasileira é relativamente limpa, porque tem uma maior proporção de energias renováveis ou relativamente sujas. Então, assim, o carvão representa muito pouco, o gás representa muito pouco, o petróleo representa, né, uma fatia considerável, mas é uma questão para a gente refletir mesmo. Mas a matriz energética brasileira é considerada relativamente limpa. Mas a matriz de transporte brasileira está entre as mais sujas, porque é extremamente baseada no transporte de cargas de caminhões. E os caminhões usam os derivados do petróleo, ou derivados da cana, por exemplo. Se for pensar no biodiesel. Mas, enfim, o uso do petróleo é extremamente explicado pela matriz extremamente suja do transporte brasileiro. A matriz de transporte do Brasil emite muitos gases provocadores de efeito estufa. Isso é algo extremamente preocupante. Então, assim, seria muito melhor se a gente substituísse a matriz de transporte rodoviário por uma matriz cada vez mais ferroviária, porque transporta mais, usando menos energia e poluindo, portanto, muito, muito menos. E, por fim, a matriz de transporte hidroviária, seja por hidrovias, seja por transporte de navegação de cabotagem ao longo do litoral brasileiro, isso daí realmente é muito mais desejável. Agora, então, em termos de matriz de transportes, a gente pode ver que o Brasil tem uma matriz de transporte extremamente suja, 60%, né, 61% de transporte rodoviário. Depois, a matriz de transporte ferroviário vem em seguida, mas é porque veio crescendo bastante, inclusive, a matriz de transporte ferroviário, a gente fica torcendo para cada vez mais. Dutoviário tem a ver com dutos, né, gasodutos, oleodutos, e, bom, a União Europeia tem uma matriz de transporte mais limpa do que a do Brasil, mas não é um exemplo, né, não é um exemplo ainda. No caso da China, está bem mais avançado do que isso. Então, a União Europeia, ela, para implementar os seus planos de redução das emissões de gases provocadores de efeito estufa, a União Europeia precisa mudar a sua matriz energética, a sua matriz de transporte, né? O Brasil não pode ficar de lado nesses desafios também, e por isso a gente precisa cooperar. Para o Brasil resolver os nossos problemas, né? Para a gente resolver os nossos problemas, e para o Brasil, de alguma forma, contribuir, e existem algumas formas de a gente contribuir para a União Europeia para resolver esses problemas. Então, assim, entre outras coisas que o Brasil mesmo poderia fazer, estão o Brasil ajudar a União Europeia a desenvolver e exportar materiais, insumos para hidrogênio, energia baseada em hidrogênio verde, o famoso hidrogênio verde. Isso é uma coisa que está sendo extremamente importante. A União Europeia tem financiado, o Brasil tem desenvolvido pesquisa nessa área, o Brasil tem desenvolvido, junto com outros países, um marco regulatório para bioquerosene de aviação. Aviação, embora não... quando você coloca no todo do percentual e tudo, representa pouco, mas é uma matriz energética muito suja, é uma matriz de transporte muito suja, a aviação. Substituir o querosene normal por querosene, bioquerosene, é um desafio extremamente importante que a gente precisa encarar, e quem está tratando diretamente disso é a nossa colega já mencionada, professora Laís, coordenando as ações com outros países e com o nosso Ministério de Minas e Energia. Bom, agora que a gente deu um retrospecto aí, falando da ONU, falando das mudanças climáticas, falando exatamente do que está, do foco daquilo que é transição energética, a gente já pode ir para o próximo passo, que são políticas, né, da União Europeia para a transição energética. A União Europeia tem como, digamos, algo fundamental essa questão chamada Acordo Verde. Para falar do Acordo Verde, vamos voltar um pouco e falar de um outro acordo, que já um acordo que não tem a ver com esse Acordo Verde diretamente, né, porque não é no âmbito da União Europeia, mas tem a ver com o antecedente, a razão, o motivador, o impulso inicial para aquilo que se tornou o Acordo Verde. A gente está falando de 2015,
o Acordo de Paris. O Acordo de Paris foi negociado numa dessas conferências da Organização das Nações Unidas, numa dessas conferências da ONU. E esse Acordo de Paris está vinculado diretamente ao Acordo Quadro, que a gente já mencionou lá de 1992. O Acordo de Paris, ele é inovador, inédito. É o primeiro acordo universal, realmente global, juridicamente vinculante, juridicamente obrigatório, como parte do direito internacional mesmo, para que todos os países cumpram. Os países concordaram em cumprir esse acordo e é necessário que cumpram mesmo. Esse acordo visa manter o aumento das temperaturas globais abaixo de 2 graus Celsius, acima dos níveis pré-industriais. Ou seja, o que significa isso? A partir da temperatura que existia no nível pré-industrial, a gente não deve deixar que a temperatura média global aumente 2 graus Celsius. Então, a referência é o nível pré-industrial, ou seja, um nível de, 250 anos atrás, a gente não deveria deixar que a temperatura do planeta média aumentasse 2 graus Celsius. Agora, esse Acordo Verde contempla tanto medidas de adaptação quanto medidas de mitigação. Agora, numa trajetória propulsionada a partir desse Acordo de Paris, foi o seguinte, dentro da União Europeia já, o Parlamento Europeu deu consentimento à ratificação desse Acordo de Paris, né? Então, os países da União Europeia concordaram com esse Acordo de Paris e mais do que isso, foi um consentimento muito forte, uma força muito grande que teve o Acordo de Paris e mobilizou boa parte, assim, a aprovação do parlamento foi muito simbólica, muito forte, e isso deu impulso para novos passos. Daí, o Pacto Ecológico que foi divulgado, né, foi realizado em 2019. A Comissão Europeia apresentou o Pacto Ecológico, que em seguida vai ser consagrado na Lei Europeia do Clima, né? E a ideia central é que a União Europeia viva em uma neutralidade climática até 2050. Neutralidade climática significa aquilo que a União Europeia emite de gases provocadores de efeito estufa, ela é capaz de absorver por meio de florestas, que, aliás, por exemplo, pega a Alemanha. A Alemanha é um país no qual o reflorestamento, a cobertura de florestas tem aumentado, né? Isso é parte desse esforço de alcançar a neutralidade climática da Europa até 2050. No dia seguinte, aquilo que eu falei, no dia seguinte que a Comissão Europeia apresentou esse Pacto Ecológico, os líderes da União Europeia, ou seja, o Conselho Europeu, concordaram, né, deram diretriz nesse sentido, vamos ampliar e vamos atingir isso mesmo. Aí, a Lei Europeia do Clima veio em 2020, o parlamento adota uma posição forte em apoio a essa ideia a essa meta de neutralidade climática até 2050, e a lei estabelece uma meta intermediária, né, antes desse período, mais ambicioso, de reduzir 60% das emissões até 2030. A gente vai aprofundar um pouco nisso daqui a pouco. E aí, então, em 2021, essa lei que a gente está falando entra em vigor, né? E aí, a União Europeia, quando a gente está falando de Acordo Verde, portanto, a gente está falando de... primeira coisa, a União Europeia já vinha tomando medidas importantes. Então, a União Europeia já estava no clima de reduzir emissões e tudo mais. O Acordo Verde veio reforçar isso. Agora, em 2020, as emissões estimadas da União Europeia foram 31% inferiores às de 1990. Isso significa que aquilo que foi estabelecido como meta para ser cumprido lá em 2030, a União Europeia já estava adiantada, né? Então, a Lei Europeia do Clima estabelece que as emissões em 2030 deviam ser 55% menores em comparação a 1990. Vale a pena mencionar que não é simplesmente reduzir, melhorar os processos industriais e diminuir a poluição, reduzir a poluição dos veículos, reduzir a poluição das usinas de energia
não é só isso, né? Muitas indústrias saíram da União Europeia e foram produzir em outros países, né? E muitas indústrias que poluíam na União Europeia, em outras palavras, passaram a poluir em outros lugares. Mas aí, por isso que é tão importante que a União Europeia não se limite a cumprir metas internamente. A gente vive em um só planeta, então a União Europeia tem a obrigação de fazer isso não apenas dentro da Europa, mas também em cooperação com outros países. Tem um conceito interessante que vale a pena pesquisar depois, para quem quiser se aprofundar e ver exemplos de iniciativas na Europa. Tem a ideia de Objetivo 55, que é um conjunto de atos legislativos para cumprir os objetivos desse Pacto Ecológico Europeu e alcançar daí a neutralidade climática. São muitos, tá? A gente não tem como falar de todos eles. A gente vai pincelar apenas alguns, para que a gente tenha uma noção das oportunidades que esses tipos de iniciativas e projetos significam para o Brasil, no relacionamento do Brasil com a União Europeia. Então, assim, um deles é a títulos verdes da União Europeia. Então, assim, o que é título verde? Título é um papel que é negociado como se fosse um título que um governo emite para pessoas que querem emprestar dinheiro para o governo, ou um título que uma empresa emite para pessoas que querem comprar ações daquela empresa. Enfim, títulos verdes da União Europeia são papéis, documentos, que vão ser negociados em troca de investimentos na área, no setor de mitigação ou adaptação às mudanças climáticas, tá? E é interessante verificar que nesse mercado de títulos verdes, a União Europeia é o principal fornecedor. A União Europeia é o principal player. A União Europeia tem um dado que a União Europeia emitiu 51% dos títulos verdes emitidos no mundo. E, bom, mais de um terço de todos os títulos são emitidos em euro, por isso, em parte, né? O segundo ponto é o seguinte: programa Euroclima. Recomendo muito também que as pessoas entrem, para quem tiver interesse, para informar o processo decisório de prefeituras, governo do estado, governo federal, participar por meio de ONGs, se inteirar, fazer pesquisa, como é que funciona e tal, quais são os programas, quais são as oportunidades, como submeter um projeto a alguma coisa nesse sentido. Então, assim, programa Euroclima é um deles. E, na verdade, é realmente o principal programa de cooperação da União Europeia com a macro-região chamada América Latina e Caribe. A União Europeia se encontra com blocos e regiões, e no caso a CELAC, Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC se encontra com a União Europeia e define, né, programas que envolvem a cooperação entre as duas regiões. Isso é bem interessante. Agora, o Euroclima no Brasil, eu estou destacando aqui, entre outras informações que eu vou destacar, gente, tem muita informação que eu recomendo no Instagram da Cátedra Jean Monnet, porque aqui, ó, Euroclima no Brasil, esse projeto está um pouco mais explicado lá, e o objetivo é realmente que a União Europeia ou dê apoio com assistência técnica, ou assistência, digamos, para elaboração de políticas públicas. Então, assim, assessorar prefeitos, governadores, secretários de meio ambiente, para criar políticas de meio ambiente, políticas que vão ajudar no planejamento urbano. Então, assim, ou é uma assistência técnica sem dinheiro envolvido, necessariamente, né, sem transferência de dinheiro para o Brasil, para a prefeitura e tudo, ou é mesmo um projeto que vai envolver técnicos dos dois países e tudo, vai ser financiado pelos europeus a partir desse programa e vai financiar, vai bancar os custos, né, de um projeto específico. Pode ser uma obra de infraestrutura, pode ser uma obra de mobilidade urbana, sei lá, trocar ônibus, né, que no Brasil quase todos são a diesel, por ônibus elétricos, né. Depois, tem mais um interessante, o programa indicativo multianual, né? Ele realmente foi concebido para esse período, ainda está em vigor. Ele representa realmente um novo instrumento de cooperação internacional e desenvolvimento, e as áreas prioritárias desse programa estão completamente antenadas com aquilo que é o Acordo Verde, e uma coisa que eu mencionei lá das prioridades da Comissão Europeia, que é a transformação digital.
a ideia é que a gente entenda que a transformação digital tem completamente a ver com o Acordo Verde. Quando a gente está colocando sensores em veículos, em semáforos, em sensores que detectam o movimento e ajudam a planejar o tráfego de veículos, ou sensores que detectam a poluição do ar, ou sensores que detectam a temperatura, a microtemperatura de determinadas regiões da cidade, para a gente saber onde é que a gente precisa reflorestar, onde é que a gente precisa diminuir o número de asfalto, pavimento e carro e tudo, e abrir para praça, abrir para árvore, sabe? Então, assim, tem coisas específicas que a gente pode fazer associando projetos financiados com vistas à transformação digital, mas também visando a sustentabilidade e as metas do Acordo Verde. Para o Brasil, especificamente, tem um programa da União Europeia que envolve o Brasil, Suriname e a Guiana, que, né, nos países do escudo das Guianas, na fronteira norte do Brasil. Então, esse programa especificamente é para realmente procurar a sustentabilidade na Amazônia, adaptação e mitigação. Em parte, pode ser, então, preservar ou ampliar a área florestada, ou mesmo adaptação às inundações, a temperaturas altas, enfim, possível até desertificação em certas áreas, degradação de solos, né? Então, assim, tem muita coisa que é necessário fazer para evitar o desmatamento e para evitar a degradação florestal e manter a biodiversidade. Por fim, eu vou dar destaque a um programa que envolve diretamente a gente da universidade, né, que é o programa Erasmus Plus, ou Erasmus+. Isso é dentro do Global Gateway, que é especificamente na área de cooperação na área especificamente de educação e pesquisa. Global Gateway é mais amplo, mas uma parte envolve educação. E o programa Erasmus é provavelmente o programa de intercâmbio acadêmico entre os mais antigos e eficazes e amplos que tem. Talvez seja o maior realmente do mundo. Tá? Esse programa já tem funcionado, mas aí que está. Para que a gente, no Brasil, nós brasileiros, enviemos mais pessoas para estudar lá na graduação, em universidades europeias, estudar mestrado, doutorado, a gente tem, se a gente for pesquisar coisas que envolvam a União Europeia e a sustentabilidade ambiental, a gente pode ampliar a nossa chance de conseguir essa oportunidade de receber uma bolsa para estudar lá. Quando eu falo a gente, tipo assim, nós acadêmicos, né? Então, quando o programa é lançado, ele é pensado para que haja um verdadeiro intercâmbio, não apenas de brasileiros estudando em instituições europeias, e de preferência, como eu falei, temas que são de mútuo interesse, tem a ver com essa transição energética, ou mais amplamente com mudanças climáticas, mas também, claro, europeus estudando no Brasil. Esse programa também tem financiado isso. Agora, é isso que eu digo, agora com vocês, recomendo esse site do Parlamento Europeu para pesquisa mais aprofundada, recomendo olhar muito bem para essa imagem que retrata coisas que a gente poderia mudar, né? Opções, variáveis que a gente tem, né? Transporte individual, veículos motorizados, veículos movidos a combustível, petróleo, né, não renováveis e combustíveis fósseis como a gasolina, ou bicicletas, mais ciclovias, transporte por meio de caminhões ou por meio de outros veículos, né, como, por exemplo, trens ou dutos, né? As indústrias, como é que estão poluindo, em que sentido? Poluindo a água, poluindo a terra, poluindo o ar, e aí vai. A gente vê aqui também painéis solares, a gente vê usinas de geração eólica. Então, é nesse sentido que eu peço que vocês tenham essa visão bem mais pé no chão. Eu sei que quando a gente fala de relações internacionais, nossos estudantes estão completamente acostumados a isso. Coisas abstratas, coisas que envolvem o mundo inteiro, políticas amplas, cooperação, palavras grandes, mas no fundo a gente está pensando no local o tempo todo. A gente está vivendo na cidade. Problemas locais podem ser resolvidos com cooperação e devem ser resolvidos com cooperação. Aliás, muitos problemas locais a gente nem perceberia não fosse a cooperação internacional.
a gente nem perceberia que existem, né? A gente estaria morrendo sem saber, adoecendo sem saber. Então, é crucial que a gente pense na cooperação internacional, que não se limita a relações internacionais. É uma coisa interdisciplinar, tudo que a gente falou é interdisciplinar, deveria haver um fluxo cada vez maior entre vocês da engenharia e nós das relações internacionais e de outras áreas da nossa universidade e de outras universidades também. Então, eu agradeço, reforço o convite para visitar o nosso site, a nossa página no Instagram também, tá bom? Fico à disposição de vocês. Diego, muito obrigada. Foi fantástico a sua fala, foi bem didática, né? Principalmente considerando que parte da turma não conhece aí a União Europeia e as políticas, então achei que foi bastante compreensível, né? Foi bastante transparente, acho que isso foi fantástico mesmo. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode colocar aí no chat, tá? Já tem 2 perguntas, um comentário e uma pergunta, já passo para você, Diego, tá? Aí no chat eu coloquei, o professor Wellington não está colocando novamente o link onde os slides estão disponíveis. Eu também coloquei aí o link da União Europeia, a página da União Europeia, onde tem aí os vários estudos, né, sobre sustentabilidade, a Agenda Verde, o Pacto Verde, para os alunos da engenharia civil, inclusive, tem um relatório sobre soluções para cidades, para evitar solos impermeabilizados, soluções baseadas na natureza, soluções para melhorar os condicionantes do ciclo da água. Enfim, tem uma série de coisas muito interessantes mesmo do ponto de vista, até isso que você falou, Diego, assim, mas do ponto de vista de tecnologia, assim, ó, de soluções práticas aplicáveis na cidade. Então, tem vários reportes, né, vários relatórios ali disponíveis que vocês podem acessar. Diego, você falou uma coisa bem bacana aí na sua palestra, né, que eu fiquei pensando, tanto dos selos verdes, quanto assim, dessas possibilidades de cooperação para a sustentabilidade. Você tem conhecimento assim, de alguma ação prática de cooperação com a União Europeia para a sustentabilidade urbana aqui no Brasil, envolvendo alguma cidade? Por exemplo, a ideia dos corredores verdes, né? Eu sei que tem alguns lugares que estão construindo a perspectiva dos corredores verdes. Corredores verdes é essa ideia de eu ter, né, o sistema de transporte articulado com áreas sombreadas, né? Ou você mesmo já falou, né? Ou eu usar um sistema de transporte que ele não tenha emissão de carbono, né? Ônibus elétricos, por exemplo. Mas você tem algum conhecimento de algum projeto efetivamente em construção sobre isso aqui no momento? Olha, especificamente, assim, algo que envolva uma obra específica e tudo, eu não preparei um exemplo para mencionar, mas eu acho que é uma informação muito fácil de alcançar, inclusive nas próprias fontes que eu mencionei. O próprio site brasileiro do Ministério das Relações Exteriores tem uma lista de atores com os quais o Brasil coopera, projetos que são às vezes trilaterais, né? O Brasil financia, junto com uma organização internacional, junto com a União Europeia, por exemplo. Então, assim, por meio dessas fontes, é possível ver algo mais específico. Eu posso procurar, junto com vocês, ao vivo, né? E procurar uma resposta mais específica. Não, tranquilo. Essa é a tarefinha dos alunos, inclusive, procurar experiências, né, de cooperação ou de exemplos da União Europeia que a gente possa replicar nas cidades. A outra coisa que eu achei também bastante interessante, que isso pode interessar os alunos, é essa possibilidade dos intercâmbios, né? Ir lá conhecer, né, essas experiências que estão sendo gestadas aí na União Europeia. Você falou, né, do Climaton, né, que está em um grupo para lá conhecer. Não sei se a estudante está aqui, mas teve uma aluna nossa da engenharia ambiental que participou do Climaton, adorou. O grupo dela acabou não sendo classificado, mas ela disse que foi fantástico e aprendeu muito. E eu tive uma outra aluna que também participou e o grupo dela ficou em segundo lugar. Então, eles estão fazendo, não sei se já teve o curso, né, sobre ESG, né? Então, também é bastante interessante. Mas quando tiver essas possibilidades de intercâmbio, né, eu sei que a SRI está sempre divulgando para os alunos, mas você também podia passar para nós, que os alunos, quem sabe, vão se encaixando aqui para poder participar.
Ali, a aluna falou, é a Crislaine, ó. Crislaine Michele Diga, só está dizendo que foi incrível a experiência. Ótimo. Fico feliz por isso. Eu queria saber se ela esteve entre as ganhadoras de computadores, porque houve computadores que a gente conseguiu por meio de pedido e convênio mesmo com a SECTI, que é a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Goiás, e aí tem um programa que chama Sucatec. A gente solicitou deles computadores para premiar participantes e várias pessoas ganharam computadores, né? Então, assim, foi bem legal. Bom, na próxima vez, então, Crislaine vai participar de novo dos próximos eventos e espero que vai ganhar um prêmio bem legal. Tem outra aluna que ganhou, a Ana Carolina ganhou o computador e aqui ficou em segundo lugar, ó, tá vendo? Coisa fantástica. Perfeito. Você, assim, a resposta que me veio sobre um projeto pontual que tem impacto direto sobre Goiás, inclusive, que a União Europeia desenvolve muito para além do Acordo Verde, tá? Isso vem de mais tempo, que é o que a União Europeia tem, inclusive é uma coisa que, eu estou lembrando aqui agora, no Instagram da Jamonet também tem uma menção a isso, não separei entre as coisas que eu poderia ter separado, mas a União Europeia, há muito tempo, trabalha com certificados de origem, valoriza certificados de origem, porque a União Europeia não quer comprar carne que foi produzida por pecuaristas em território da Amazônia, território amazônico, né, da Amazônia Legal, né, e tal. Então, assim, eles preferem que seja uma carne com certificado de origem dentro de uma área que não seja Amazônia. Tudo bem, aqui para nós, né, também a gente deveria se preocupar com isso, porque, infelizmente, a gente como sociedade, os políticos, elegeram o cerrado para sacrificar na natureza brasileira e permitir, né, de modo mais permissivo mesmo, a produção extensiva da pecuária, sem se preocupar tanto em fomentar a intensidade, a produção intensiva e menos extensiva, produzir mais usando menos terra para devastar menos do cerrado brasileiro, que é também muito rico e biodiverso. Agora, a União Europeia sim se preocupa com certificados de origem, e esses certificados de origem, às vezes, têm itens ambientais, realmente, itens sociais. Então, assim, quando alguém, um produtor, um pecuarista, ou mesmo, tem vários produtos, né, soja, milho e tudo, quando vai exportar, tem que verificar quais são os certificados sanitários, mas também ambientais, certificados de origem, que são necessários, porque os europeus vão querer que algum tipo de garantia, algum tipo de certificado que garanta, que ofereçam uma indicação de que aquele produto não usou uma mão de obra escrava, não usou para o trabalho infantil, não foi produzido numa área de desmatamento, uma área ilegal, né? Então, assim, essa preocupação os europeus têm tido há mais tempo. E é uma coisa que no Brasil é muito comum. Por exemplo, existem órgãos que certificam, oferecem certificados de origem. No caso de Goiânia, aqui em Goiás, a FIEG oferece certificado de origem. A FIEG é um credenciado para fazer a avaliação lá em loco e emitir um certificado de origem quando se trata de um produto de exportação. Interessante. Tem 3 perguntas aqui, eu vou fazer para você, aí você vê como é que você prefere responder, tá? Eu acho que uma vai justamente nesse encontro aí do que você já está falando. Olha, é do Edivaldo Pereira, ele é da Relações Internacionais. Ele pergunta aqui, olha, quais são os impactos socioeconômicos esperados dessas políticas, né, tanto no curto quanto no longo prazo? A outra, acho que é de um aluno que gostou muito da ideia do climatom, o Vinícius Ribeiro, que é da pós-graduação ali da arquitetura e urbanismo. Ó. Para os estudantes que não conseguiram participar do climatom, mas que é possível acompanhar o grupo que vai fazer o intercâmbio, mesmo arcando com os cursos, ou seja, ele quer saber se é possível se integrar nessa equipe técnica que vai fazer o intercâmbio para poder aproveitar a oportunidade, mesmo ele assumindo o custo. Deixa eu responder essas duas, em seguida a gente vai para a próxima. Tá. Vou responder essa última, que é mais fácil. Assim, o secretário do Meio Ambiente do governo do estado de Goiás chegou a falar a mesma coisa. Tem muito interesse e tudo mais e tal. Quer dizer, acompanhar, né, arcando com os próprios custos, mas acontece que, assim,
a gente está organizando visitas técnicas, visitas guiadas ao Parlamento Europeu, a instituições da União Europeia, né? A sede da União Europeia fica em Bruxelas. O Parlamento Europeu, especificamente, a sede principal do Parlamento Europeu não, mas tem um prédio, escritório de representação do Parlamento lá. E tem outros órgãos que cuidam mais diretamente de meio ambiente. Então, a gente não espera estar em grandes espaços o tempo todo. Então, assim, a comitiva é para ser mesmo pequena e meio que ágil para a gente conseguir se organizar, para usar menos veículos e ser mais logisticamente viável de fazer todo esse trajeto e tudo. Já dá trabalho suficiente organizar uma equipe de 4 pessoas e possivelmente 5 ou 6 do governo do estado de Goiás, mas a gente não tem essa previsão de abrir para mais pessoas, tá? A gente não previu isso no começo, então, de repente, a gente vai convidar e vai dar as boas-vindas para todo mundo quando a gente fizer alguns eventos aqui, nessa última fase que a gente vai entrar na nossa Catedral de Jean Monnet, que é envolver atores politicamente relevantes. Inclusive, já posso adiantar, assim, por exemplo, tá? Vou dar só um exemplo bem concreto. Eu já tenho um diálogo direto com pessoas componentes da comissão de gestora, né, o comitê gestor da bacia hidrográfica do Rio Meia Ponte. Esse comitê gestor cuida da bacia hidrográfica que abrange municípios de Goiânia e vários outros. Agora, por que eu estou entrando em contato com eles? Porque a ideia é que a gente volte da Europa com algumas ideias lá. Tem um projeto na Holanda que foi implementado lá, que é abrir o espaço, inclusive que antigamente era ocupado por populações, abrir espaço para que rios que passavam ali pudessem inundar e ocupar quando houvesse inundação. Então, houve obra de adaptação ali, e então, assim, como é que eles fizeram? Qual tipo de estudo? Sabe? Como eles desenharam uma política e implementaram uma política de adaptação às mudanças climáticas envolvendo a gestão de recursos hídricos. Então, a gente vai pegar boas práticas da União Europeia e trazer para cá. E, nesse sentido, a gente vai fazer eventos né, fazer compartilhamento de conhecimentos e, eventualmente, chamar técnicos de lá também para cá e tal. Então, nesse contexto, não vai acabar aqui, a gente vai fazer mais iniciativas, vai ter mais oportunidade para a galera participar. A pergunta do Eduardo Pereira foi qual? De impactos socioeconômicos dessas iniciativas. Gente, quando a gente fala em Acordo de Paris, parece uma coisa muito distante. Acordo de Paris, pronto, Torre Eiffel, acabou, apaga tudo que vem na cabeça, só fica a Torre Eiffel, é um símbolo de Paris, Torre Eiffel. Torre Eiffel, turismo, aí já desvia do assunto. Não, o acordo tem metas específicas para que o Brasil e vários outros países cumpram. O Brasil tem metas para cumprir. O Brasil tem interesse em cooperar para conseguir captar financiamento, para conseguir tecnologias, para parceiros externos e mesmo aqui dentro. Poxa, aliás, falando nisso, cada estado brasileiro tem que ter um plano de adaptação às mudanças climáticas. E Goiás é um dos estados que não tem ainda. Tá? Então, assim, a gente precisa trabalhar nisso. Tem coisa para fazer para cumprir meta com a qual o Brasil se comprometeu. E assim, como eu falo, o Brasil é o estado agindo em termos de interesse de estado. Estou falando de político X ou Y, não. E infelizmente no Brasil, às vezes, o Estado tem que mobilizar a sociedade, e não o contrário, né? Tipo, a sociedade precisa entender os problemas e muitas vezes depende do Estado brasileiro essa divulgação de informações. Eu sou servidor público, eu estou fazendo isso. Estou fazendo um pouquinho, um grãozinho, né? Mas o ponto impactos socioeconômicos socioeconômicos e ambientais são tudo que a gente está pensando. A gente está pensando na transição para uma economia circular, uma economia verde, uma economia sustentável, de forma a gerar empregos em novos setores, ou mesmo transformar os setores que já existem, gerar empregos e crescer de forma a economizar, inclusive, economizar dinheiro com obras de reconstrução, de coisas que foram queimadas por fogos descontrolados, coisas que foram destruídas por ventos que a gente nunca teve tão velozes, tão intensos, né? Tornados e eventos climáticos extremos que no Rio Grande do Sul, Santa Catarina estão cada vez mais comuns. A gente vai economizar dinheiro de obras que são
para reconstruir aquilo que foi destruído com inundações. Então, investir em desenvolvimento sustentável é adaptar a coisas que já existem. A gente precisa investir com esse pensamento de desenvolvimento sustentável, porque não tem outra alternativa. Então, assim, a ideia de que para desenvolver você precisa desmatar, para crescer economicamente você precisa poluir. Isso daí é uma ideia dos anos 70. A gente tem dificuldade de superar isso, né? Eu sempre produzi meu gado assim, eu sempre produzi minha soja assim. Ok, você sempre esteve errado. Acontece que há 40, 50 anos, esse problema das mudanças climáticas não estava tão visível, mas agora, cada vez mais, numa aceleração, em uma escalada geométrica, a gente é diretamente impactado por isso. Não vai acontecer um Armagedon de um dia para o outro que o mundo vai acabar. É assim, 1.000 pessoas morrem aqui, daqui a 2 anos vão ser 2, 3 mil, em áreas onde não se esperavam eventos climáticos extremos. Então, a gente tem que antever eventos climáticos cada vez mais extremos, a gente tem que recuperar, ajudar a natureza a se recuperar para recuperar o equilíbrio ecológico. E, de novo, é equilíbrio da biosfera. Não adianta a gente pensar em gerar um emprego não é só gerar emprego, tipo assim, o ser humano tem que viver, né? A gente tem que viver com inclusão social, a gente tem que combater as desigualdades, combater a pobreza, combater o desconhecimento, combater a fake news, combater o negacionismo, e assim a gente consegue desenvolver economicamente, socialmente, com uma preocupação social, de inclusão social, mas de maneira sustentável. A sustentabilidade não é algo que dá para fugir mais, não tem, assim, e se alguém duvida ainda, tudo bem, vai assistir na TV cada vez mais coisas ruins acontecendo, e não adianta fechar os olhos ou ter uma postura de negacionista, né? Então, os impactos são, os impactos sociais, econômicos e ambientais são exatamente o resultado esperado de todas essas políticas, todos esses acordos e todos os projetos de cooperação que a gente mencionou aqui. O Brasil tem interesses em fazer o desenvolvimento sustentável, a Europa tem, e a gente tem interesse mútuo. A gente pode ganhar e aprender um com o outro. Não é só da Europa para cá, não. A gente também tem muita coisa para ensinar. A gente já mencionou, o foco não era esse, de a gente ensinar para eles, né? Mas existe esse fluxo também. Eles aprendem conosco sobre gestão de florestas, sobre biodiversidade. A UFG, o que já inovou e ensinou para o mundo, né? E produziu para o mundo. Agora, a gente também ensina a gerir a matriz energética. A gente tem uma matriz energética relativamente limpa, né? Então, assim, a gente tem muito a ensinar também. Muito legal. A Yasmin está aqui dizendo, a aluna da engenharia ambiental, que é um trabalho de formiguinha, mas é um movimento de milhões. É isso muito interessante. E assim, a gente ensina muita coisa, mas às vezes a gente também fica meio frustrado. Teve uma aluna aqui, a Thaís Borges, também da engenharia ambiental, que ela colocou aqui, ó. Viu uma notícia hoje, né, no site, que é o licenciamento da maior termoelétrica do país avança contrariando parecer do IBAMA, né? Termoelétrica a gás, né? Então ela também lança bastante carbono, né? E é responsável pela emissão do efeito estufa. Então assim, a gente está sempre numa tensão, né? Avança um lado, no outro tem que continuar lutando, avança no lado e continuar lutando. E eu acho que do ponto de vista dos impactos sociais, você deu um exemplo bem bacana, né, do acordo com a União Europeia, que é essa possibilidade de rastreabilidade da produção, né? Ou seja, quando o comércio está feito, né, quando os mercados funcionam, né, pensando em critérios de justiça ambiental, justiça social, ou seja, não comprar produtos de áreas que utilizaram trabalho escravo, né, análogo à escravidão, né, ou seja, não comprar produtos dessas áreas, é um avanço importantíssimo, né? Ou não comprar produtos em áreas que levaram à pressão, né, de populações indígenas, né, dos povos originários. Também é uma coisa assim, fantástica, né? Então, assim, a gente vai avançando, como diz a Yasmin, né, trabalho de formiguinha, e esse trabalho vai mudando aí, né, vários cenários. Então, realmente tem uma perspectiva bastante interessante e promissora, né? Eu vou falar, então, a pergunta aqui do Leandro, e deixa eu só ver aqui que acabou de aparecer também uma do Wesley. Deixa eu falar do Leandro e depois a do Wesley.
E aí nós vamos caminhando, turma, para o final. Quem quiser ainda fazer alguma pergunta, coloca aqui para nós. O Leandro ainda estava naquela discussão lá dos corredores verdes, mas ele coloca uma questão também bastante bacana, que ele vai dizer assim, olha, sobre a questão dos corredores ecológicos, pensando num projeto de ecologia urbana, serviços ecossistemas urbanos, e em especial, né, olhando ali a questão do Rio Grande do Sul, né, o risco das enchentes, alagamentos, ou dos eventos extremos provocando secas, né, que ocorre no Nordeste, você acha que é possível ter uma política global de construção de diferentes modelos urbanos para cidades, como as cidades esponjas, por exemplo? As cidades esponjas, né, aquele modelo chinês, né, de infiltração ou de áreas alagadas, os parques que se alagam, né, no período das monções, ou que a gente coleta essa água numa espécie de uma caixa d'água subterrânea e depois aproveita, né? Eu vou deixar você comentar a sua opinião, mas eu já vou dizer para o Leandro, olha, Leandro, eu acho sim que é possível, a professora arquiteta urbanista, né, já vai contribuir na resposta. Com certeza é possível não pensar em modelo global, mas em modelos diferentes. Acho que dialogando isso com o Diego traz, né, a ideia de adaptação. Cada lugar vai ter uma estratégia da adaptação da cidade para os eventos extremos. Mas, assim, eu gostei muito de que eu olhei ali no site da União Europeia, né, e falei, e já tem vários exemplos, Leandro, assim, olha, de soluções baseadas na natureza, de serviços ecossistêmicos, reuso de água, inclusive as águas, né, as cidades com as águas alagadiças, que seria o modelo de cidades esponjas, tem lá apontando já experiências concretas na Europa, que são bastante promissoras e bastante interessantes. O caso do Rio Grande do Sul, assim, teria que olhar de forma talvez um pouco mais específica, porque ali o problema não é a infiltração, né? Você está considerando que ali é uma bacia, tem um alagamento, né? Então a gente precisa conter essa água e bombear essa água para outro lugar. Mas com certeza as experiências ali da Itália, né, de outros lugares que estão vivendo, né, que possuem cidades abaixo do nível do mar, que já possuem tecnologias de barramento, de bombeamento, de ponto de vista, né, já aplicando princípios, né, de eficiência energética ou de sustentabilidade energética, são experiências que a gente pode olhar e verificar, né, obviamente fazendo as adaptações para a realidade aqui brasileira. Passei na sua frente, né, Diego, a professora que não pode... Imagina, mas é isso. Já dialogando, que eu achei a pergunta tão legal. É ótimo, imagina, não tem como segurar, você precisa também falar do seu conhecimento e compartilhar, porque imagina, esse é um momento único que a gente tem, né? Olha só, realmente, tem dois aspectos aí na questão especificamente de Porto Alegre, tá? A maioria das áreas inundadas em Porto Alegre foram exatamente as áreas que há décadas atrás, né, especialmente em meados do século XX, começo do século XX, foram áreas de aterramento, ou seja, a cidade avançou em direção ao Guaíba, né, que é ao Lago Guaíba. Eles chamam de lagoa, né, mas enfim, é uma área de água doce, né, de desembocadura de vários rios, e que acumula nessa baía. Agora, aquilo lá a cidade de Porto Alegre avançou, ela aterrou aquelas áreas. Então, a natureza meio que recobrou o rumo natural, áreas que ela antes ocupava, o rio ocupava aquela área antes, né? O Guaíba ocupava aquela área antes. Então, assim, a gente tem que fazer cidade de esponja, mas na área de cidade, e não na área em cima do rio, dentro, em direção ao mar, em direção ao rio, não é isso. Então, assim, e aí cidade de esponja é realmente... com estudos, com sensores, com tecnologias digitais muito baratas, basta mesmo vontade política e mesmo uma mentalidade, né? Porque o nível dos nossos parlamentares, no nível municipal, os nossos gestores municipais, prefeitos, etc., é muito baixo, em média é muito baixo. Então, no final das contas, a gente precisa de gente que entenda que existem soluções. É possível mapear onde é melhor fazer um projeto que envolva a ampliação de áreas verdes, a substituição de construções, inclusive, que sejam necessárias, porque existem algumas áreas na cidade que vão precisar, digamos, elas representam uma espécie de queda ali, quando a gente vê na topografia. E ali, de repente, uma área que está ocupada por uma ocupação, uma favela, de repente, não, vamos construir
habitações melhores, mas já pensando em criar áreas verdes ao redor dessas habitações. Então, assim, é possível aplicar esses projetos. Agora, financiamento tem, política tem. Tem que ter gente para captar esse dinheiro. Muitas vezes, uma das principais, na prática, um dos principais gargalos no Brasil é a capacidade das prefeituras de captarem dinheiro, de conseguir né, pegar dinheiro que está disponível no governo federal para transferir ou captar dinheiro de fora. Ou seja, falta projeto, falta gente para fazer projeto, falta gente para gerir o projeto. Né? A decisão política, às vezes, nem é o mais difícil. Às vezes, a parte técnica também falta. Né? Então, é necessário falar nesses aspectos também. Agora, tem mais um exemplo que nessas buscas que eu prometi para vocês, que a gente ia fazer junto, tem mais um exemplo que acontece no Triângulo Mineiro, lá em Uberlândia, que eu encontrei aqui, dentro do Global Gateway, que eu mencionei, um projeto que chama AL Invest Verde, AL em referência à América Latina, e se trata de economia circular. É um projeto que financia o estudo e a implementação envolvendo de uma economia circular envolvendo centenas, eles mencionam até 1.000 pequenas e médias empresas numa área lá específica de Uberlândia, com o apoio da Associação Comercial e Industrial de Uberlândia, para que essas empresas usem os princípios da economia circular. Assim, em termos bem simples, os rejeitos de uma empresa podem ser usados como insumo de outra empresa, né? Ou o insumo pode ser compartilhado, é possível compartilhar cadeias logísticas para um se apoiar no outro, né? De várias maneiras, em se tratando de insumos, em se tratando de produto. Então, a economia circular é o mesmo reciclagem de materiais, né? Então, assim, tem muita coisa que é possível fazer e existe a necessidade por projetos, porque dinheiro, aparentemente, cada vez tem mais, e políticas para isso cada vez tem mais. Então, assim, muitas vezes os diplomatas negociam a cooperação, mas cadê a efetivação? O diplomata não é responsável por implementar o negócio na prefeitura de Uberlândia, não, né? Então, assim, tem que pensar nessa cadeia toda. E a gente é parte dessa engrenagem, né? A universidade é um ator que pode viabilizar, canalizar esses esforços. Perfeito, ou seja, né, tem muito trabalho, né, mercado de trabalho para essa moçada aqui que está se passando pela UFG, né, para trabalhar com esse tipo de agenda, né, na agenda da sustentabilidade. Diego, um último comentário só para a gente ir encerrando, já está dando nosso horário, é do Wesley Menezes. Eu acho que ele fez uma fala também, acabou que você já comentou aqui em algum momento, tanto no início, quando você fala lá do parlamento, do perfil do Parlamento Europeu, e agora da vontade política. Ele comenta assim, talvez é mais uma reflexão, né? Fico pensando que, apesar das ações individuais, se a gente não apoiar candidatos comprometidos com a pauta das mudanças climáticas, não adianta, né? A gente faz um baita trabalho formiguinha, daí vem um parlamentar que tem interesse em aprovar construções em áreas de preservação e a gente faz o quê? Exato. Aí ele vai dando um exemplo, né? Aqui em Goiânia, né, recentemente na Câmara Municipal, quase se aprovou a diminuição da margem de preservação dos cursos hídricos de Goiânia no ano passado. Então, a gente tem que ter muita força, esperança e compromisso para não entrar no negacionismo da inação e achar que as coisas estão perdidas. Eu acho que é uma boa lembrança esse dele, por exemplo, no plano diretor, quando teve a mudança, né, do plano diretor aqui de Goiânia, a final de 2021, início de 2022, vários professores aqui participaram das audiências públicas, né, alertando, inclusive, que não devia mudar as áreas da APP. Eu fui uma delas, mas teve vários outros colegas que participaram de debates sobre evitar, né, que a Câmara Municipal tomasse atitudes de mudança do plano tão drásticas, né? Algumas nós ganhamos, outras não. E acho que é bastante pertinente isso que o Wesley traz, né? Se a gente for pensar assim, olha, nós estamos inclusive num momento, né, de eleição agora, né? Então, sempre pensar em quais são as plataformas dos candidatos, né? Ter sempre candidatos que estejam
que tem essa agenda da sustentabilidade como um compromisso, né, vital da sua plataforma, para a gente poder, então, ter políticas públicas adequadas, né, para tanto mitigação quanto para adaptação das cidades. O Wesley falou um ponto central, assim, porque, no fundo, a gente vê muitas pessoas que são influentes, pessoas com algum poder econômico ou mesmo poder político, ou os dois, e elas vão para a Europa, acham o máximo veículo leve sobre trilhos, andar de trem, integrar com o metrô, dali você pega um ônibus e chega, assim, transporte público, acha o máximo andar de bicicleta em Amsterdã, acha o máximo em Berlim fazer isso. Tá, mas cadê? Para que você vota? Para quem que você apoia? Você apoia mais viaduto, ampliação de avenidas, mais pavimento, mais asfalto, mais transporte individual, de soluções individuais para a mobilidade urbana. Isso é um contrassenso e, na verdade, isso que é insustentável. É completamente insustentável, não vai para lugar nenhum. E as pessoas, no fundo, que têm mais poder econômico, elas vão resolvendo por conta própria. Compram carros maiores, né? Porque elas têm que passar por cima dos outros, né? Elas têm que andar nas vias, têm que enfrentar os buracos. E outra coisa, elas se isolam num condomínio cheio de verde, né? Mas vão ali vão trabalhar no ambiente ali, mas depois se isolam. Então, assim, vai ter um momento que elas não vão precisar se isolar, não conseguir se isolar. O aquecimento global e a maneira como vai prejudicar a sociedade, inclusive essas pessoas isoladas em condomínios isolados, super bonitinhos, elas não conseguem ser a ilha da fantasia para sempre, né? E o aquecimento global vai afetar a vida dessas pessoas muito mais rapidamente do que eles imaginam e não vai dar tempo para entrar no espaçonave e mudar para Marte. É verdade, né? Então, temos que cuidar da nossa terra aqui. Diego, olha, muito obrigada. Já deu o nosso teto aqui, então eu quero agradecer imensamente, parabenizar o seu trabalho da professora Laís com a cátedra, agradecer essa parceria, que a gente possa seguir com essa parceria adiante. Vários alunos aqui elogiaram a sua didática, a sua palestra, acho que foi muito legal. O Wesley está dizendo aqui do desabafo. Não se preocupe, Wesley, acho que é super importante colocar esses temas, viu? E aqui o momento é de colocar o tema e as reflexões. Todas as perguntas, todas as reflexões são válidas. E a gente agradece aí a participação de todos os estudantes, dos convidados, né, dos alunos da pós-graduação que também se somaram aqui com a gente. Diego, obrigada, e a gente segue em diálogo. A próxima etapa agora dos estudantes é fazer o mapeamento, então, das soluções, né, de sustentabilidade da União Europeia, baseada aí nas soluções urbanas, né, nas cidades, ou para transição energética, ou para adaptação aí às mudanças climáticas. Perfeito. Muita boa sorte para vocês, sucesso, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo seu trabalho, Carla, pela participação dos estudantes, pelo interesse, mandaram e-mail, se inscreveram, participaram, fizeram perguntas, acompanharam, ficaram acordados, tarde e noite, eu entendo. O esforço vai ser recompensado e a gente vai se manter em contato, especialmente via rede da nossa Cátedra Jean Monnet. Tá bom? Um abraço grande e apertado para todo mundo. Wellington, você quer fazer a saudação final também? Só agradecer aí, professor Diego. Temas bastante relevantes, a todos os alunos também que contribuíram com suas perguntas. E é isso. Valeu, gente. Um grande abraço, fiquem bem, boa noite, até a próxima. Um abração. Boa noite. Boa noite.